queridos alunos, tudo bem com vocês? Então, como eu havia prometido, eu estou aqui para fazer um vídeo, gravar um vídeo para vocês, né, da revisão, fazer uma revisão do que foi feito na aula passada, né? Eu vou fazer algumas partes teóricas, né, e algumas partes práticas, né? O vídeo vai ser bem curto, né, mas que de maneira que possa você entender, né, o que foi passado. Qualquer dúvida, dá um grito no WhatsApp aí que a gente socorre vocês, tá? Na primeira aula que a gente teve, né, semana passada, a gente falou de anatomia, a gente falou de fisiologia, a gente falou de epidemiologia do trauma, a gente falou de cinemática do trauma e abordagem primária, né, e secundária de vítima consciente e inconsciente. Então vamos lá. Anatomia, né? O que viria a ser anatomia? A anatomia é um assunto muito amplo, é um assunto muito vasto, né? Que cada tipo de profissão, né, na parte da saúde estuda anatomia específica, né? Para a gente que trabalha com APH, o que a gente faz, né? Nessa parte de anatomia, a gente estuda as partes do corpo, né? As posições do corpo, para que a gente possa melhor se comunicar, né, com outro profissional de saúde na hora que você estiver repassando o caso para outro profissional, para o bombeiro, ou para o socorrista do SAMU, ou você sendo socorrista, você passar para o médico, para quem vai receber essa vítima lá na unidade de atendimento, né, na unidade avançada de atendimento. Então é importante que você conheça a anatomia. O que significa anatomia, gente? Anatomia é o corpo em partes. É dividido, né? Ana acho que vem do grego, né, em partes, né? Anatomia em partes, o corpo em partes. Então vamos lá. Como que a gente vai dividir o corpo aí na parte de APH? A gente vai dividir cabeça, tronco, né, e os membros, né? Sendo que no tronco a gente tem o tórax, tem o abdômen, e os membros são os superiores e os inferiores. Aí tem algumas falas, alguns dizeres que a gente costuma dizer para se localizar entre nós socorrista. A gente fala que é distal, né, distante do corpo, para o proximal. Por exemplo, você está colocando uma tala, né, e vai rolar a atadura. Como é que você fala? Começa da parte distal para proximal, né? Aí você vem rolando do distante para o próximo, né? E tem outros também que a gente fala posterior, inferior, né? A gente fala céfalo-caudal, a gente fala podal, cefálico, né? Então esses são algumas pronúncias que a gente diz aí no nosso linguajar de socorrista, que é importante você estar sabendo. Então vai lá, distal, proximal, podal, os pés, cefálico, né? Que é do pé para o tronco, né? A gente costuma usar muito essas pronúncias para a gente se localizar na hora de avisar o outro socorrista, outro amigo que estiver ajudando a gente ali na hora do atendimento, tá? Então a gente se limita só nisso. E também é muito legal você se aprofundar na anatomia óssea, né? Que a gente usa muito falar de tíbia, fíbula, fêmur, a gente fala de rádio una, de húmero. Então vamos lá, né? Quando a gente fala de tíbia e fíbula, a gente fala das pernas, né? Do joelho para baixo. Ali a gente tem o osso da canela, que é a tíbia, e logo atrás vem a fíbula, né? Subindo a gente encontra o fêmur, que é o osso da coxa, né? Aí a gente aqui tem o quadril. A gente usa falar também muito crista ilíaca, né? Que é onde a gente na frente do nosso quadril, né, tem aquelas duas quininhas do quadril. A gente chama de crista ilíaca, né? Que a gente usa lá no exame secundário para fazer a palpação lá, para ver se tem alguma fratura, né? Subindo a gente tem, né? A gente olha aqui, a gente tem as costelas, né? No meio do peito a gente tem o externo, que é aquele osso mais rígido, mais duro, né? No final dele, aqui na pontinha do externo, a gente tem um apêndice tifoide, né? E aqui em cima tem uma cavidadezinha, né, que a gente chama de escaboço, né, intercostal, que fica bem na parte da clavícula aqui, no final da clavícula, bem aqui no meio, né? A gente usa escaboço intercostal. Aí a gente tem nos braços, a gente tem o rádio, a una, né? A gente subindo, a gente tem o húmero, que é esse osso, né? E a gente tem a clavícula, né, que pega aqui onde a gente vai no pescoço inteiro. Então a gente se resume isso. E face, né, que a gente usa falar os ossos da face. A gente usa muito maxilar, falar o maxilar, né? A gente usa falar o zigomático, que é esses dois ossos aqui, né? A aorta, que é
a aorta não, a órbita, né? Desculpa, que é aqui esse osso que fica em volta do olho, né? A gente usa falar muito do crânio, né? A gente usa falar muito do lóbulo frontal, lóbulo lateral, né, esquerdo, lóbulo lateral direito, né? Então a gente usa muito falar isso daí. Então, a anatomia do APH se resume basicamente nisso, né? O que viria a ser fisiologia, então? Fisiologia é o que? É a parte do funcionamento do corpo humano, que está ligado, anatomia e fisiologia. Saber como é a estrutura e saber como que é o funcionamento, né? O nosso corpo ele funciona através dos sinais vitais, né? A gente sabe que a gente tem, né, a pressão, a gente tem a temperatura, a gente tem a respiração e tem o pulso. E esses 4 sinais vitais estão sempre interligados um no outro, né? Através desses sinais vitais que a gente vai conseguir identificar o que essa vítima tem, né? Então daí fica muito fácil a gente identificar. A gente conhecendo bem esses sinais vitais, você dá uma pesquisada lá, o que é pressão, o que é pulso, o que é frequência respiratória, o que é temperatura, que lá você vai conseguir e ter dicas bastante, né? Porque eu não vou falar isso agora porque isso aí merece uma aula todinha só de sinais vitais, né? Eu falei bastante na primeira aula, né? Mas dá uma pesquisadinha, dá uma aprofundada lá que você vai estar olhando. A gente falou epidemiologia do trauma, a gente falou que traumas são considerados graves, o que são traumas, a gente falou de ferimentos, queimaduras, afogamento, queda de altura, fraturas, parte de envenenamento, isso aí tudo se chama trauma, né, pessoal? Então a gente falou isso bastante em epidemiologia do trauma. Vocês depois dão uma olhada lá no slide, leva o seu pendrivezinho na aula, pra gente estar passando os slides para vocês, tá? E a gente falou de uma matéria muito importante chamada cinemática do trauma, né? Cinemática do trauma é uma matéria-chefe assim, do APH, né? Por qual a gente aprende, a gente mostra que a gente é socorrista quando a gente conhece a cinemática do trauma. A cinemática do trauma é o estudo do movimento dos corpos, né? Que a gente tem em relação a objetos, né? Seja, por exemplo, um acidente de trânsito, como o que vai acontecer com a pessoa que tem um tipo de colisão. A gente falou sobre as colisões, a gente falou sobre colisão frontal, colisão lateral, a gente falou sobre colisão traseira, a gente falou sobre atropelamento e capotamento. E todos esses padrões, esses tipos de colisão, tem padrões de lesão específico, né? O qual a gente, alguém chegar e falar, ó, foi uma colisão frontal. Você vai saber que é uma colisão frontal, a pessoa possivelmente vai ter fratura de costela, a pessoa vai ter trauma no abdômen, a pessoa vai ter traumatismo craniano, a pessoa vai ter traumatismo na cervical. Então a gente sabe que nos membros inferiores, porque muitos dos motores dos carros estão na frente, numa colisão frontal, o motor vem parar nas pernas da vítima, né? E tudo isso aí a gente vai sabendo isso aí. A gente sabe que na colisão traseira a gente sofre o efeito chicote, né? E joga a cervical para frente, pode ter uma concussão cerebral, o qual o cérebro se choca na parede do crânio, né? Então tudo isso aí a gente falou lá na nossa aula, nossa primeira aula, tá? Depois vocês vão dar uma olhada nos nossos slides que vão estar bem mais claros para vocês, explicadinho lá, tá? E a gente falou também de uma coisa muito importante, que é, deixa eu pegar aqui só um pouquinho. Não está aqui no momento, mas daqui a pouco eu pego para vocês, né? Que é a importância do colar cervical, né? Por que a gente usa o colar cervical, né? Colar cervical a gente sabe que a gente trabalha em cima de protocolo, a gente trabalha no ABCD do trauma, né? Esse ABCD do trauma tem lá A, abertura de vias aéreas e colocar o colar cervical, já de cara. No B, frequência, né, da respiração, checar. O C, checagem da circulação, é onde você vai pegar e fazer toda aquela análise, olhar visualmente, ver se a vítima tem algum tipo de hemorragia, né? Tanto na parte inferior quanto na parte posterior, né? Você está visivelmente olhando e se você achou o tipo de hemorragia, você vai lá e trata, porque não adianta nada eu ter a vítima sangrando e a qualquer momento ela possa vir a ter um choque hipovolêmico, né? Que é falta de sangue, choque hemorrágico, a gente chama. Então isso é muito importante a gente estar olhando. Então você viu que lá no A, já o primeiro colocar o colar cervical, porque é muito importante a gente prevenir a cervical, né? Porque se a pessoa tiver um trauma e se agravar aqui na parte da cervical, ela fica tetraplégica. Ela não mexe daqui para baixo, né? Então é importante que a gente já primeiro coloque o colar cervical. Eu vou mostrar um vídeo para vocês, né? Explicando como que a gente coloca o colar cervical.
Olá pessoal, então, como eu havia falado para você, a gente vai falar um pouco do colar cervical. Qual que é a funcionalidade dele, para que ele serve? Gente, o colar cervical, ele vai servir para que a vítima não faça esse movimento. Esse movimento aqui. Esse movimento de lateralizar a cabeça, né, é o movimento que quem vai prevenir esse movimento? Somente esse cara aqui, ó, o coxinho head block, né? E também a estabilização manual que a gente faz da vítima lá quando a gente pega ela, o segundo socorrista chega, levanta, né, a via aérea dela, né? Ele vai estabilizar manualmente para que ela não lateralize a cabeça, mas para que ele não faça esse movimento, é só o colar cervical, tá? Por isso que a todo momento, e lá no ar, já primeiro na abordagem, a gente já coloca o colar cervical, tá? Para prevenir isso daí. A gente tem um colar cervical de vários tamanhos. A gente tem P, M, G e tem também o para lactente, né? Para recém-nascido. A gente tem também um colar cervical pequeno, né? A gente aqui no Mato Grosso do Sul, a gente usa muito o M, né? E o P, né? Esse meu aqui é um M, né? Então como é que a gente faz? Como é que a gente usa ele, né? Ele tem esses orifícios aqui, né? Que eu expliquei na aula para que serve. Quando a gente vai fazer, né? Como lá no primeiro a abordagem você já põe o colar cervical, esse buraco aqui serve, né? Fica na parte da frente do pescoço da vítima, né? E ele serve para você checar, né? Fazer constantemente a checagem do pulso da vítima, monitorar o pulso dela. E essa parte aqui fica na nuca, né? Quando a gente fala de colar cervical, já fala que colar, onde você põe o colar? No pescoço, né? Pulseira no pulso. Então colar você sabe que vai no pescoço. E essa parte aqui, né? É a parte que vai na nuca da vítima. Porque posteriormente, na hora que a gente estiver fazendo o exame secundário, o que vai acontecer? A gente vai ter que checar a coluna cervical na hora que a gente rolar ela, né? Lateralizar ela para pôr ela na prancha. Então a gente usa esse orifício aqui. E teve aquele vídeo que eu mostrei para vocês, né, daquela profissional da saúde, colocando o colar cervical de várias maneiras, colocando estilo Magneto do X-Men, colocando em cima, na cabeça desse jeito, e não conseguiu colocar. Se ela soubesse pelo menos que o colar cervical é para ser colocado no pescoço, ela talvez teria aprendido a colocar, né? Essa parte pontuda sempre no peito da vítima e essa parte aqui menor no queixo. Então é simples, se você pegar o colar cervical invertido, botar a mão assim, você vai ver que a parte pontuda está para cima, então tá errado. Opa, tá errado. Essa parte sempre na nuca. Então não tem erro, não tem erro para você aprender a colocar o colar cervical, né? Tem vários jeitos, né? Tem gente que prefere chegar e colocar primeiro essa parte assim e depois passar a parte de trás, né? É o jeito que eu prefiro, porque quando você já levanta para abrir a via aérea, já faz uma cavinha aqui, um buraco, né? A vítima deitada no chão, o qual fica muito fácil de se passar essa parte de trás. Tem gente que prefere já chegar a colocar de trás, depois colocar da frente, né? Chegar assim, colocar de trás primeiro, depois vir colocar o da frente. Então fica muito fácil, é muito fácil você pôr o colar cervical. E outra, sempre pôr o colar cervical. É muito importante que você previna a coluna cervical dela, evitando que ela fique tetraplégica. Beleza? Vamos lá para o próximo vídeo. Olá pessoal, que tá eu mais uma vez, né? Vou passar agora para vocês um pouco da prática de abordagem primária, né? Da vítima consciente e inconsciente e de abordagem secundária. Então o que a gente tem que, primeiro, né, que foi falado lá, que o socorro, ele tem as fases, né? O que seriam essas fases, né? Tem fase, tem o começo e o meio e o fim para você fazer um bom atendimento, né? E lá de primeiro, na hora que eu chegar, assim, me encontrar, me deparar com um sinistro, com a cena, né? Do acidente, de uma vítima que caiu, não tem como você chegar e olhar e saber o que aconteceu sem você chegar primeiro e avaliar a cena. Então é importante que você avalie essa cena primeiro, né? Para depois você tomar suas atitudes. Por que você avalia a cena primeiro? Para prevenir que você não se torne uma vítima também, saber o que aconteceu. Às vezes você vai chegar lá, você não sabe se tem um cachorro solto na casa da pessoa, se tem perigo de choque elétrico, vários outros tipos de risco aí que possa colocar a sua vida, né? E um risco de morte, né? Ou então da sua equipe. Então você avalia muito bem a cena primeiro, para depois você começar o seu atendimento, né? Depois que você avaliou,
você sinaliza, né? É importante também você mesclar essa parte de sinalizar com já ligar para o socorro, né? Às vezes você não está de plantão, às vezes você não está trabalhando, né? Não está lá socorrendo, né? Como serviço, como profissional, mas você está lá, né? Como uma pessoa que conhece, sabe o que fazer e vai poder fazer esse atendimento ali, né? Então você não tem um suporte ali, você não vai ter colar cervical, você não vai ter os outros equipamentos. Então o que você faz? Já antes de você chegar na vítima, na hora que você estiver sinalizando, você já olha mais ou menos como é que está a cena, que lugar que você está, o endereço certinho e algumas informações que você possa coletar previamente, né? Para você passar para o controle, para você passar para o SAMU, para o bombeiro, para eles poderem chegar, né? Já com o suporte que você precisa para poder trabalhar ou então assumir dali, né, o atendimento. Então você avalia primeiro, depois você sinaliza para depois você chegar na vítima, tá? O que a gente falou muito, na hora de você chegar a abordar a vítima, você nunca vir pela cabeça dela, nunca chegar aqui por trás, aqui pela cabeça, a parte de trás, porque o que acontece? A vítima tem a tendência, ela tá lá deitadona, na hora que você chega lá por trás, ela tem tendência de levantar a cabeça para ver o que está acontecendo. Se ela tiver algum trauma na cervical, isso vai, né, vai agravar. Então você sempre chega pelos pés, né, das duas laterais, se você achar melhor, mas você chega sempre pelos pés, porque de frente a vítima consegue, se ela estiver consciente, enxergar, né, ou ver que é uma pessoa que está vindo ali, que não é uma pessoa que está vindo fazer o mal dela, que não é um outro carro que vai passar em cima dela, né, que não é um animal que está vindo, ela vai se sentir mais segura e ver que é uma pessoa que está vindo ali para ajudar. Cheguei na vítima, né, a gente tem aqueles protocolos que a gente vai começar a fazer agora. Vamos lá, vamos tratar primeiro de vítima consciente. Como que a gente faz com vítima consciente, tá? Supondo aqui, o meu camaradinha, vamos lá, o Genésio, ele caiu, né? Ele chegou, opa, tá caindo tudo aqui. Ele chegou e tá precisando de um atendimento, né? E eu chego primeiro, avalio a cena, sinalizo. Como que eu vou sinalizar? Se eu tô com a viatura, eu tô trabalhando, eu sinalizo com os cones, com a fita zebrada, né? E afasto todo mundo ali, né? Aí só que se eu tô sozinho, eu cheguei e encontrei, como é que eu sinalizo? Com galho de árvore, ou para avisar que tem uma coisa acontecendo ali, o qual a pessoa não pode chegar e se aproximar ali no centro, ali na zona quente ali, vamos se dizer, né? Então eu chego na vítima sempre pelos pés, nunca pela cabeça, né? E vou fazer o seguinte, vou chegar na vítima, essa vítima está consciente, só que eu não sei ainda. Chego aqui e ó, nos dois ombros dela, cidadão, 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 ela vai estar consciente, ela vai falar, né? Vai esboçar alguma coisa, você já coloca a mão na cabeça, estabiliza manualmente, né, a cabeça dela para ela não tentar levantar, né? Aí o que você faz? Você fala, ó, meu nome é André, eu sou bombeiro, eu tô aqui para te ajudar, tá ok? Cria uma intimidade, você com a vítima, né? Para que a vítima entenda que você é um benfeitor, que está ali para ajudar ela. Cria uma intimidade com ela. Aí você fala, a gente vai começar a fazer os exames com você, o socorro já está vindo. Ou então se você for o socorro, que já chegou com a viatura, ela já vai também perceber que ela vai estar cercada de gente ali para ajudar ela, tá? Então o que você faz já de cara? Primeiramente, abro a via aérea dela, levanto o pescoço dela e vou fazer o quê? Colocar o colar cervical, né? Cadê o meu colar? Meu colar desaparece, some. Aqui, peraí. Vamos lá. Cheguei aqui, coloco, me apresento, cidadão, falo com ela, crio intimidade. Depois, logo em seguida, já coloco o colar cervical. Eu vou aqui, com o colar cervical na vítima e já deixo ela aqui, estabilizada, tá? Com o colar cervical. Tá? Esse aqui é um boneco de reanimação cardiopulmonar, de SCP, então ele é ruim de colocar o colar cervical, né? Mas supondo que a vítima seja o colar cervical. Segundo, o B, né, que é, eu já fiz o A, abri as vias aéreas e coloquei o colar cervical. O B seria checar a respiração. Eu vou precisar checar a respiração dessa vítima? Se ela falou comigo, respondeu, escutei, né? Não vou precisar. Então eu faço o quê? Vou, né, para a parte de C, que é o controle de hemorragias. Olho visualmente a vítima à procura de sangramento de qualquer forma,
né? A gente tem hemorragia de vasos sanguíneos, que são as pequenas hemorragias bem pequenininhas, de vasos sanguíneos, hemorragia de veias e hemorragia de artérias. A mais perigosa é a de artéria, né? Porque é ligada diretamente com o coração, então a pessoa tem risco de entrar num choque hemorrágico, choque hipovolêmico, que a gente chama. Então, já olho isso aí. Como é que eu faço? Olho visualmente, se eu achei na parte superior da vítima, eu vou tratar. Aí você fala, André, mas na parte de baixo? Eu ponho minhas luvas, lógico que eu já vou estar com as minhas luvas. Eu vou por debaixo da vítima com a mão e vou olhando minhas luvas. Se eu achar um sangramento, eu viro ela com cuidado, com o rolamento que vocês vão aprender e vou fazer o controle de hemorragia. Acabando isso, eu já fiz o meu exame primário em vítima consciente. Beleza? Aí agora eu vou passar para a vítima inconsciente. Como que a gente vai estar fazendo? Vamos lá, pessoal. Essa vítima aqui, supondo que ela está inconsciente, só que eu ainda não diagnostiquei isso. Eu vou fazer a mesma coisa, vou chegar, vou avaliar a cena, vou sinalizar, aí eu vou chegar pelos pés, nunca pela cabeça, como eu já expliquei para vocês. E vou fazer o seguinte, o mesmo procedimento, vou chegar aqui, cidadão, 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 ele não respondeu porque ele está inconsciente. O que eu já faço? Eu já pulo pro C em vez de fazer o B. Já checo aqui, ó, na carótida, já checo o pulso, né? De 6 a 10 segundos eu checo. Pô, a vítima tem pulso, né? Eu preciso ver se ela está respirando. O que eu faço? O chamado método Voss, que é o ver, ouvir e sentir. O que eu faço? Coloco a mão em cima do peito da vítima e encosto o meu ouvido entre a boca e o nariz da vítima. Para quê? Para ver se eu ouço a respiração dela ou sinto a respiração dela. A mão no peito por quê? Para mim ver se tem elevação, que a gente tem expansão torácica na hora que respira. Então eu já olho isso também. Quando eu viro o rosto para lá, o que eu olho também? Eu olho o abdômen da vítima, para ver se ela está respirando. Beleza, cheguei, me apresentei e não respondeu. Já chequei, vi que tem pulso, né? Se essa vítima chegar e não encontrar pulso dessa vítima, certificar que ela não tem pulso, é onde eu vou começar a reanimação cardiopulmonar, né? Que é a massagem cardíaca, tá? Então o que a gente faz? As compressões, né? Essa vítima tem pulso, então eu já descarto parada cardíaca. Eu vou checar o que? Respiração, onde eu faço voz, ver, ouvir e sentir. Beleza, e se essa vítima não estiver respirando, já são manobras de desobstrução de vias aéreas, que vocês vão aprender mais pra frente. Como a gente desobstrui. Aí é uma parada respiratória, não é uma parada cardiorrespiratória, é uma parada respiratória. Tá? Essa vítima tem que, ela desmaiou por quê? Porque faltou o ar dela. Né? Faltou, ela está tendo hipóxia, que a gente chama. Né? Geralmente a vítima está com os lábios roxos, você já consegue identificar melhor. Tá? Beleza. Supondo que essa vítima está com pulso e está respirando, mas mesmo assim ela está inconsciente. O que eu faço? Vou provocar o famoso estímulo doloroso. Vou chegar no trapézio dela aqui e vou apertar com força para ver se ela esboça algum tipo né? Algum tipo de fala, ou geme, ou faz alguma coisa, para me ver se ela está em coma ou se ela está desmaiada. Então, chego e tento provocar o estímulo doloroso na vítima, né? Eu vou lá no trapézio dela, aperto, né? Bem forte, para ver se ela esboça alguma fala, algum gemido, ou então ela mexe com o olho, contestando que ela está somente desmaiada, porque a pessoa que está em coma, né? O que ela tem? Ela não esboça estímulo doloroso, ela não reage, né? Então ela está em coma, né? Então isso aí já é estado neurológico, então já tem que checar, né? Geralmente uma vítima que não responde, né, estímulo doloroso, está com trauma neurológico, devido a algum traumatismo craniano. Então eu já me ligo nisso. Eu vou conseguir ver depois sintomas de traumatismo craniano. Então é muito simples, né? Cheguei, me apresentei, pronto, não respondeu, não falou nada. Chequei pulso, pô, tá com pulso, tá com batimento. Fiz o voz, tá respirando, né? Tá respirando, então ela tá respirando e tem, né? E tem pulso. O que eu faço? Eu vou checar se ela tá desmaiada ou tá em coma. Então o que eu faço? Eu vou lá, que a vítima em coma, ela tem batimento, a vítima em coma, ela tem respiração, né? Então o que eu faço? Eu vou checar o estímulo, vou checar ver se ela tem estímulo doloroso, né? A gente tem tanto estímulo doloroso no trapézio, como apertar aqui, né?
abaixo do polegar, aqui nesse músculo dói pra caramba. E eu pegar, chanfrar a mão assim, botar no meio do externo e passar assim, a vítima vai esboçar algum sentimento de dor. Né? Fiz isso, me apresentei, chequei pulso, vi respiração, né? Fiz o voz, né? O ver, ouvir e sentir. Chequei, vi se ela estava respirando, não estava respirando. Fiz o estímulo doloroso. Depois do estímulo doloroso, se ela respondeu o estímulo doloroso, né? Então contesta que ela está desmaiada. Só que tem gente que às vezes por uma vergonha, ter caído no chão, às vezes ela finge que está desmaiada. Acontece muito, isso aconteceu comigo. Você chegar uma vítima, você até falar, ô, a vítima está desmaiada, ou perguntar para a vítima, né, sabendo, você está desmaiada? A vítima respondeu, estou desmaiada, né? Então é uma coisa meio esquisita. O que você faz? Você pega a mão dela, levanta, põe na frente do rosto e solta. Né? Se ela estiver realmente desmaiada, ela vai bater com a mão no rosto. Né? Agora, se ela não tiver, ela vai fazer, sim, desviar a mão e você vê que já é uma moagem dela ali. Então você fica esperto com isso, nessa parte. Tá? Depois que você fez isso, vítima inconsciente, constatou que ela está mesmo inconsciente, a prioridade é que a gente leve ela urgente pro serviço avançado, né? Para que a gente leve ela para o hospital, para a unidade de atendimento. Então o que, é que a gente faz? Né? A gente continua, vai pro C, checa, né, a hemorragia nela, que ela tem, que ela possa vir a desmaiar, ela possa perder a consciência por uma falta de sangue, perdeu muito sangue. Vou olhar visualmente na parte superior, né, vou olhar na parte inferior com as mãos, como eu ensinei para vocês. E o que, que eu vou fazer? Já vou remover ela, já vou rolar ela, botar na prancha e levar para a viatura e ir embora. Dentro da viatura, né, eu faço o exame secundário nela, né, que eu vou passar para você daqui a pouco o exame secundário, como é que funciona. Né. Depois que eu faço o exame secundário de vítima inconsciente, dentro da viatura, porque até eu chegar lá, porque a gente chama um minuto de ouro, a cada minuto que a vítima tem, né, é muito importante pra gente. Então a gente conta, né, em parada cardiorrespiratória ela tem 10 minutos. Em parada cardíaca. Cada minuto ela perde 10% de chance. Então, ou seja, 10 minutos ela em parada, ela perde 100% de chance de viver. Então a gente tem esse tempo para a gente poder trabalhar. Então, vítima inconsciente como é prioridade, eu faço o exame secundário dentro da viatura. Né? E outras coisas também. Se eu quiser fazer reposição volêmica, eu faço. Se eu precisar aplicar algum medicamento, né, a gente vai estar aplicando ali dentro da viatura. Então a gente faz tudo ali, vítima inconsciente, dentro da viatura. Né? Só faz o exame primário mesmo, ali no local. Beleza? Agora vamos para o exame secundário. Vamos lá, pessoal. Exame secundário. O que é o exame secundário? O exame secundário é um exame subsequente, é um exame sequente, né? Na verdade, ele se faz junto com o exame primário. Só que tem uma diferença aí em vítima consciente e vítima consciente e vítima inconsciente. Vítima consciente, eu faço o exame secundário todo no local. Por quê? Porque a vítima está consciente e ela pode me dar informações ao qual eu possa fazer esse secundário com mais calma, tranquilo. Ela não tem risco de vida, ela está bem, eu posso fazer esse exame ali no local, tá? Se eu preferir, né, fazer no local, né? Mas é preferível que se faça no local. Já a vítima inconsciente, o exame secundário eu faço dentro da viatura, tá? Porque lá eu tenho mais tempo, ela está mais calma, não tem tanta gente em volta, né, dando palpite, gritando, falando, tirando foto, essas coisas. Então eu já faço o exame secundário, vítima inconsciente, dentro da ambulância. Tá? Agora já a vítima consciente eu posso fazer ela normalmente, ali no local. O que seria essa exame secundário? Tá? Não é eu termino o primário, terminei ali, chequei as hemorragias, eu levanto, faço... tomo um tereré, depois eu faço o secundário, não. É seguido. É seguido. Você vê que ele é rapidão. Você faz ele ali rapidão. O que seria o exame secundário? O exame secundário é um exame minucioso que você faz da cabeça aos pés, à procura, né, de ferimentos, à procura de hemorragia, à procura de fratura, à procura de luxação, à procura de entorse, à procura de, de hematomas, né? E que hematomas? É roxo, né? Onde tem muito pancada, né? Onde tem contusão. Edema, o que é edema? Inchaço, né? A gente vê ali no local ali. Então a gente, secreções que a vítima possa estar, né, expelindo ali, a gente possa ver, né, e tratar naquele momento. Na verdade o exame secundário é um exame
sabe que a gente trabalha mais, né? Mas ele é muito importante que a gente faça, né? Faça com calma e com eficiência, né? Como que é esse exame, André, da cabeça aos pés? É simples. Quando você está lá com a vítima estabilizada, o segundo socorrista, né? Você vai começar. Terminei, chequei aquelas hemorragias do exame primário, eu vou para onde? Chego na vítima e falo, ó, cidadão, eu vou fazer uma palpação aqui, se ela estiver consciente, né? Vamos falar de vítima consciente, então. Falou, ó, cidadão, fulano, você já conhece o nome dele, já fala. Ele fala, ô Fábio, é, o que aconteceu com você? Você tá com dor em algum lugar, não sei o que, não sei o que. Aí você fala, ó, cara, eu vou fazer um exame pra você, vou apalpar aqui na tua cabeça primeiro, você começa da cabeça e vai até os pés, né? E pra gente saber o que você tem aí e tal, tal, né? É porque a vítima, ela sempre, ela nem sempre, ela até reclama de uma dor. Ah, eu tô com dor no meu pé. É só o pé dela que tá machucado, entendeu? Às vezes ela tem vários traumas, às vezes ela é politraumatizada, tem vários traumas ali e não sabe. Porque a vítima é o seguinte, ela não consegue sentir duas dores ao mesmo tempo, né? Ela sente uma dor seguida da outra, né? Se ela realmente, como ela viu, às vezes a perna dela, ela sente lá. Se ela tiver um ferimentozinho ali na perna, ela vai sentir dor na perna. Às vezes ela tá com o dedo, né, torcido, ou fratura exposta na outra perna, que ela não viu. Agora, se você falar que ela tá com aquele trauma, ela olhar, ela vai começar a sentir dor ali. Então é importante também que você não comente o que está acontecendo, né? Para ela saber o que está acontecendo ali. Por isso que você afasta as pessoas também, porque às vezes a pessoa está lá deitada, né, e outra pessoa que está lá vendo fala, ih, isso aí tá lascado, isso aí sangrou muito, isso aí vai morrer. E a vítima morre, porque o consciente dela manda no corpo, ela acaba entrando em estado de choque psicogênico, né, que a gente chama. Então, a gente previne isso daí, né? Viu ali que tá feio o negócio? Trata, não fala nada não. Fala só, vou pegar na tua perna, tal, tal. Não fala o que é que tem, não. Senão a vítima começa a ter surto, começa a ficar surtada aí. Então você vai lá na cabeça, o que você olha, vai procurar na cabeça? Vai procurar fratura de face, palpa bem a face dela, né? Geralmente a pessoa que está na cabeça já dá uma olhada no cano dela, ver se tem crepitação óssea, ver se bateu, se tem sangramento, se atentar para sangramento no ouvido, né? E no nariz, né? Olhar ver se o rosto dela, o olho dela tá com mancha roxa, que isso são sintomas de traumatismo craniano, né? É otorragia, né? Epistase e o olho de panda, né? O olho de guaxinim, né? Que o pessoal chama. Isso daí é sintoma de traumatismo craniano. Geralmente a pessoa que tem esse traumatismo craniano, ela está inconsciente. Você vai conseguir ver ela é inconsciente. Então você se liga nisso daí, né? Vê, olha a face bem, vem aqui no pescoço, depois da cabeça você vai no pescoço, vê se tem êxtase jugular, se ela está com a traqueia deslocada, porque às vezes você encontra a vítima com a traqueia deslocada, né? E acha que ela quebrou o pescoço, mas não, às vezes é só a traqueia que deslocou. Você puxando, volta no lugar, às vezes até você permeabiliza a via aérea dela. Ela volta à consciência porque ela está com a via aérea. Depois que você checou aqui a jugular dela, por isso que depois que ela tá com colar cervical tem aquele buraquinho, né? Pra você checar isso, você checa, né? Aí depois que você checou aqui, você vai vir pra clavícula. Onde é a clavícula? Vem aqui no escaboço intercostal e começa a seguir, né? Esse osso que vai na lateral do pescoço. Apalpa bem ele, tá? De preferência apalpe, né? Com a mão só. Não apalpa num lugar e outro em outro, porque às vezes a vítima grita de dor, você não sabe qual lugar que você está apertando. Depois da clavícula eu vou para onde? Tórax. Faço um quadrante. Põe uma mão por cima assim da outra, dessa maneira assim, e vou apertando fazendo assim, ó. Pegando todo o tórax, vou aqui no externo, tá? Não põe uma mão aqui, outra aqui, que é o mesmo negócio da clavícula. Se ela gritar de dor, você não sabe se a costela que está quebrada é essa ou essa daqui. Então vai com uma mão só, pega bem toda a costela dela até lá embaixo, né? Apalpa bem, né? Atrás de fraturas. Apalpa bem aqui o externo também, vê se não tem fratura, né? Depois do tórax, para onde que eu vou? Para o abdômen. O abdômen eu faço tipo uma minhoquinha, né? Eu pego aqui, vou lateralizando, né? Vou aqui embaixo, faço um círculo. Na hora que eu chegar aqui na outra parte, eu desço no meio, né? Atrás de quê? De hemorragia interna, né? Que é uma das coisas que muito mata. A pessoa morre de choque hemorrágico sem ter derramado uma gota de sangue para fora do corpo.
Isso acontece muito em pancada, em colisão frontal, onde a pessoa se choca na parede do volante ali, no volante, né? E rompe a artéria lá dentro dos órgãos. Os nossos órgãos ali, eles estão soltos, né? Eles estão soltos, mas eles estão seguros através de uma pressão, né? E a nossa artéria que passa ali no meio, né? Artérias que passam no meio ali que podem romper e ter hemorragia interna. Então toma cuidado muito. Sintoma de hemorragia interna, o que que é? Abdômen de tábua, que a gente chama, aquele abdômen duro, né? Rígido. Não é aquele de gente sarado, não. É de abdômen duro mesmo, né? Que toda aquela cavidade ali está cheia de sangue, né? A gente sabe que a gente tem a capacidade de armazenar 3 litros de sangue aqui dentro do abdômen. A pessoa adulta ela tem de 3,5 a 7 litros de sangue, então é, é muito perigoso a pessoa perder esse tudo de sangue ali dentro. Ali. Ela tem que ser levada rapidamente para o hospital para ser cauterizado aquela artéria, para ser drenado, tirado aquele sangue para evitar a infecção, né? Então correr muito para isso. Depois do abdômen eu vou para onde? Para a pelve. Checo bem a pelve, né? É importante que na pelve, né, eu vou bem na crista ilíaca e aperto assim para dentro, né? Pressionando a vítima para o chão, né? Não vou levantar, depois eu faço do lado na pelve, aperto bem na pelve dela assim, né? Ponho essa parte hipotenar da mão nas cristas ilíacas, aperto e ponho para dentro, tá? Depois que eu fizer esse movimento, eu vou para onde? Vou para os membros inferiores. Começo no fêmur, vou apalpando o fêmur, né? Dessa forma, mexo para lá, mexo para cá. Geralmente a pessoa com fratura de fêmur, ela está muito edemada, né? Com edema muito grande, roxo. Depois dali eu verifico a rótula do joelho, a patela ali, né? Ver se está tudo ok, se não tem fratura. Depois eu sigo para a tíbia, palpando a tíbia e fíbula, para trás de fratura também. Depois eu chego no pé da vítima, e o que que eu faço? Vou só demonstrar para vocês. A vítima está lá com o pé assim, né? O que que eu faço? Eu pego o pé dela, endireito, coloco minha mão assim, seguro embaixo aqui. E falo assim, força, né? Como se eu estivesse acelerando no carro, para ela apertar a mão, para você ver se ela tem força. Depois eu ponho a mão ao contrário e falo, faz de volta, força de volta. Para quê? Para me checar a motricidade, a força, né? Eu checo a força e a mobilidade também do tornozelo dela, tá? Eu faço isso na perna dela, no pé dela. Aqui eu checo motricidade e mobilidade. Depois eu volto, vou lá, seguro no fêmur dela, né? E levanto a perna dela até lá em cima e dobro para baixo aqui, para checar a mobilidade também da perna, para ver se ela não tem alguma luxação, rompeu algum tendão, ou rompeu algum músculo, estirou algum músculo. Então eu olho isso aí também. Achei fratura, achei tudo que eu achar ali, né? Eu trato primeiro, se tiver ferimento, eu trato, né? Cuido da hemorragia. Depois eu vou fazer o que? Imobilizar. Aí isso aí vocês vão aprender depois em outras aulas, né? Imobilizo. Depois dos membros inferiores, terminei essa perna aqui, do lado onde eu tô, eu faço na outra. Começo no outro fêmur, né? Ou faço de novo, fêmur, rótula do joelho, tíbia e fíbula, faço a mesma coisa no outro pé, né? Depois disso aqui eu vou para onde? Eu vou para os braços, né? Aí o que eu faço no braço? Né? O braço eu começo aqui, apalpando aqui o ombro, apalpo o húmero, né? Depois que eu apalpar o húmero, eu checo aqui o cotovelo, depois vou pro rádio uno, apertar. Depois eu chego na mão da vítima e seguro e falo assim, aperta como se estivesse me cumprimentando, para checar, né? Checar a motricidade e mobilidade da vítima. Depois eu levanto o braço dela lá em cima e dobro ele para checar a mobilidade da vítima, né? As 3 articulações, essa e essa e essa, eu checo para ver se está tudo ok. Depois que eu fiz isso, passo para o outro braço, fiz. Depois que eu fizer isso, a gente rola a vítima, né? Faz o rolamento que vocês viram na aula como é que é. Chego lá no começo, no final da cervical, no começo na verdade, né? Lá na C1, né? E venho descendo, apalpando. Por isso que o colar cervical tem aquele furo, né? Tem esse furo aqui, ó, né? Pra me apalpar isso daí. Aí venho descendo, acompanhando a coluna dela, né? Até o córtex, até o cóccix, né? Aqui vou apalpando atrás de possíveis lesões. Depois disso daí eu coloco a prancha, deito a vítima, faço o movimento de remoção que vocês vão aprender e está feito o exame secundário, né? Em vítima consciente eu faço no local. Em vítima inconsciente, na hora que eu terminar o primário, eu já faço o rolamento, né? Já ponho dentro da ambulância e levo e faço o restante da checagem, né?
dentro da ambulância. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Até a próxima aula. Conto com todos vocês lá, tá? Vai ser bem legal. A gente vai aprender muitas coisas, né? Na parte de serviço pré-hospitalar móvel. Vai ter outro instrutor, né? Na segunda parte do curso, na parte da tarde, né? Vocês vão para o hospital conhecer como é que é a parte da ambulância. Vão aprender a parte de remoção, que é legal. Vão ter prática lá. E é isso aí. Conto com vocês. E até mais. Um abraço do Profs.